Salve, salve galera, saúde e paz. É mais um dia juntos, eu aqui gravando vídeo para vocês, falando com vocês e vocês aí, né, me dando esse apoio, este incentivo através da visibilidade, através dos views, assistindo ao vídeo da gente. Eu quero agradecer a todos que já estão aqui no canal há mais tempo, né, que já fazem parte, que já conhecem, né, mais ou menos como é que é o nosso trabalho. E a você que chegou hoje, que é a primeira vez, que ainda não está inscrito aqui no canal, ou você que já vê meus vídeos há muito tempo, mas nunca se inscreveu, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Clique em cima, tá? Dá essa força, dá esse apoio, essa moral para mim. É de graça. Se você gostar, toda semana, geralmente às terças-feiras, tem vídeo novo aqui no canal. Acione o sininho e você vai ser comunicado. Hoje nós vamos falar sobre sincretismo cultural e alguns dos viés ou das vertentes, né, que norteiam a nossa capoeira. Tá? Eu estava pensando e conversando com alguns amigos sobre esse tema, né? Nós geramos sempre as enquetes que falam sobre isso e eu agrego pensamentos para a produção de conteúdos aqui no canal. Então eu estava conversando com alguns amigos e a gente chegou a várias conclusões. Entre elas, o ser humano ele necessita, pelo menos eu vejo assim com muita clareza, o ser humano ele necessita, em homenagem ao mestre Hulk que estou fazendo hoje aqui, ele necessita quase que de forma vital de crer em alguma coisa, de ter alguma coisa para se servir como referência, para se apegar. Desde que o mundo é mundo, eu acredito que seja assim. Nós podemos ver isso daí nas religiões, dentro de casa, na família normal. Podemos ver isso nas datas emblemáticas, nos feriados ou nas datas simbólicas. E falando em data simbólica, a gente estava ontem num debate, numa conversa, mestre Brizola, mestre Magal, mestre Bonfim, entre outros, né, graduado Garça, contramestre Índio, e eu, né, fazendo parte dessa conversa, nós chegamos, eu fiz um comentário ácido que falava o seguinte, e não foge da ideia do tema de hoje, que é o sincretismo. Falava o seguinte, da necessidade de se ter uma data para comemorar. Eles disseram que 3 de agosto é dia da capoeira. Não tem nada a nível nacional que diga que 3 de agosto é o dia da capoeira. Algumas cidades em São Paulo comemoram o 3 de agosto, né, de forma oficial como o dia da capoeira, mas aquilo ali é mais localizado para a cidade de São Paulo. Aí, não satisfeito, vem 15 de outubro, que é o dia do professor da escola formal, né? Meus parabéns a todos os professores, né, que são pouco valorizados, pouco vistos, pouco entendidos, e aquela velha frase que tem, né, a profissão do professor é a profissão de todas as profissões. Aí chegou 15 de outubro, parabéns a todos os professores, aos mestres de capoeira. Porra, querer comparar um professor da escola formal com um professor de capoeira, não que o professor de capoeira seja menos, mas cada um no seu cada qual. Profissional de educação não é a mesma coisa que educador social, educador sociopenal, educador é educador, professor é professor. Profissional da educação não é professor. Todo mundo que trabalha na escola é um profissional da área da educação, mas não é professor. Defendo mesmo, defendo a classe, defendo. Aí, não satisfeito, 17 de outubro, eles cismaram que é o dia do mestre de capoeira.
Só na cidade de Canoas comemora isso em alusão ao mestre que morreu no dia 17 de outubro. Não é nada nacional, não existe o dia do mestre de capoeira. Aí ontem, dia 18, dia do comércio, ou dia do comerciário, eu perguntei, cadê o pessoal que compra graduação? Cadê o pessoal que vende graduação? Por que não estão comemorando nada? Eu sei que foi uma forma ácida, foi uma sacanagem mesmo, foi brincadeira. Mas que é fato, e que existe, e que não é lenda, e que não é crença. O pessoal compra e vende graduação mesmo. Em falando em crença, em lenda, é isso que nós vamos abordar também no vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá para o sincretismo cultural. As pessoas confundem quando a gente fala sincretismo cultural com o sincretismo religioso. Faz parte, o sincretismo religioso ele faz parte da cultura, mas não é necessariamente sempre que se falar de sincretismo, se falar de sincretismo religioso. E para finalizar, aquelas datas que eu dei para você, 3 de agosto, 15 de outubro, 17 de outubro e 18 de outubro, veja bem, existe uma data que, no meu ponto de vista, ela engloba tanto a capoeira quanto o capoeirista, o mestre de capoeira, o professor, o instrutor, o aluno de uma forma geral. E que data seria essa, mestre? No dia 15 de julho de 2008, a capoeira foi elevada à condição de patrimônio imaterial brasileiro, tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O mestre de capoeira, o ofício de mestre de capoeira, passou a integrar o livro dos saberes, por entender que o mestre de capoeira, nós mestres de capoeira, somos detentores do ensinamento, do conhecimento, né? Somos fomentadores, nós somos os incentivadores da capoeira. Está aí uma data maravilhosa, o dia do mestre de capoeira, o dia que foi incluído no livro dos saberes. A roda de capoeira, nesta data, 15 de julho de 2008, ela passou a incluir o livro dos saberes como a forma de expressão da cultura, da atividade da capoeira. Olha que dia maravilhoso para se comemorar o dia da capoeira. Então, vamos parar com esses mimimi louco aí, de ficar dando parabéns, mandaram um monte de coisa no meu PV. Mas voltando aqui ao assunto. Então, gente, o sincretismo cultural da capoeira e suas vertentes, ou os viés da capoeira, as vertentes da capoeira. Quando a gente fala capoeira, geralmente as pessoas de fora, que tem um pouquinho de conhecimento, acham que é Angola e regional. Aí quantas vezes já me perguntaram, ô mestre, o senhor é capoeira? Eu sou capoeirista. O senhor é Angola ou regional? Eu sou capoeira. O que tocar eu jogo. Estou jogando capoeira. Estou lá jogando capoeira. Eu não escolho toque, entendeu? Eu não mando na casa dos outros. Eu estou indo lá para visitar. Então o toque que der, o estilo que tocar, o mestre está jogando. Eu sou assim. Agora, eu escolho lugares para ir. Nem todo lugar merece a minha presença, nem todo lugar vai me fazer bem, nem todo lugar vai me trazer coisas positivas. Então, até por falta de conhecimento, as pessoas acham que é Angola e regional. Mas existem elementos estruturadores que formam a arte da capoeira. Eu vou dar alguns exemplos. Eu sou da época, e quando tinham rodas de capoeira e eventos de capoeira, a gente via a apresentação de maculelê, puxada de rede, bata do feijão, cafezal, e agora mais recentemente começaram a voltar, né, a introduzir o jongo na capoeira. É óbvio que existem
A capoeira ela pode ser muito igual, quase que idêntica, mas existe, de acordo com a região de cada estado, um diferencial na sua prática. Rio de Janeiro não é a mesma coisa que São Paulo. Minas Gerais não é a mesma coisa que Brasília. Goiás não é a mesma coisa que o Espírito Santo, Rio Grande do Sul. E até dentro do próprio estado, aqui no Rio de Janeiro, ontem conversando com o mestre Brizola, nós falávamos sobre isso. A capoeira do Rio de Janeiro, capital, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, é diferente da capoeira lá do Norte e Noroeste Fluminense, Macaé, Itaperuna, Resende. É totalmente diferente. Quer dizer, muito diferente. A mesma coisa, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, tudo faz parte do Rio de Janeiro, mas é diferente. Ali da Costa Verde, é diferente. Tá? Então, se você imagina, se dentro do próprio estado ela é diferente, imagine fora. Mas ela absorve algumas situações. E dentro de cada região, ela também diferencia, até de bairro para bairro. Tá? Então, seguindo nesse pensamento, foi feita aquela proposta que toda semana eu faço, né, de trazer aí o que seria o sincretismo cultural da capoeira. Então, dentre os pensamentos, vou trazer aqui a vocês a contribuição de mestre Brizola. Mais uma vez, muito obrigado, mestre Brizola, sempre junto com a gente. Você que é a primeira vez que está aqui, está gostando? Se inscreve aqui, dá essa força para mim. Vamos lá. Reflexão do mestre Brizola ao assunto que fala sobre sincretismo cultural na capoeira. Acho que são diversos os sincretismos. A capoeira gospel ou cristão ou evangélica, apesar de ser ministrada ignorantemente, pois os que a fazem não sabem os porquês, pela minha ótica não conhece o básico, mas é um movimento positivo para, apesar, dos pesares. A capoeira se reinventando para atingir grupos que não conseguira há algum tempo atrás. Mas temos os nocivos, alguns termos adotados e outros abandonados, como por exemplo, os no lugar do nosso ir, né? O abandono do apelido, o batizado passar a ser evento, são situações que deixam de lado, deixam a par nossa cultura, de maneira conotativa são sincretismo. De uma forma geral, a visão do mestre leva para esse lado, que é, antes de mais nada, né, para quem não está familiarizado com a palavra, sincretismo tem a ver com junção. Então, o que acontece? Bacana de vídeo não é editado, que é isso. Entra um mosquito, a gente mostra para as pessoas, tosse, faz de tudo, espirra. Sincretismo é isso, é junção. É você trazer elementos de duas ou mais culturas para a criação de uma nova cultura. E o Brasil, em especial, tem essa face, né? Essa triface, né? Africana, europeia e indígena. Então, o que o mestre Brizola traz ali para nós é essa deformidade que existe na capoeira. Se não me engano, foi no vídeo passado que eu estava dando um exemplo. Eu acho que foi no vídeo passado que eu estava dando um exemplo, que as pessoas falam assim, e parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Encontro de capoeira gospel. Gente, o encontro não é de capoeira gospel, fica parecendo que é um novo estilo de capoeira. Capoeira regional, capoeira Angola, capoeira que muitos falam estilizada, capoeira contemporânea, que eu não vejo aonde tem essa lógica dessa contemporaneidade, é uma coisa, e capoeira contemporânea eles acham que é outra, mas tudo bem. Aí quando fala encontro
de capoeira gospel. Fica parecendo que é um estilo novo. Não, eles fazem umas coisas que os outros estilos não fazem. É a mesma coisa que eu falar, encontro muçulmano de capoeira, encontro muçulmano de capoeira. Ou melhor, encontro de capoeira muçulmano, encontro de capoeira católico, encontro de capoeira candomblessista, umbandista. É um termo, é uma forma de escrever que dá muito, que diferencia muito. Não é mimimi, gente, não é mimimi, entendeu? Não é mimimi. Quem fala que é mimimi é porque tá assim, sabe? Tá com um ninhozinho de mediocridade no lugar de cérebro e fica olhando para um retrovisor ao invés de olhar para o para-brisa, que é para frente, para o futuro. Então vamos buscar caminhar com as coisas novas, mas dentro de uma lógica. Então como seria, mestre, ao invés de encontros ou de aulas, de projetos de capoeira gospel ou de capoeira evangélica, porque não é um estilo novo, é encontro gospel de capoeira, ou seja, pessoas que profetizam, pessoas que são da religião gospel, ou evangélicos, ou muçulmanos, ou candomblecistas, ou ateus, ou agnósticos, que praticam capoeira. Por exemplo, imagina eu juntar meia dúzia de pessoas que têm o mesmo sistema, a mesma filosofia de vida minha, e eu faço um encontro de capoeira agnóstica. De capoeira agnóstica. Fica parecendo que é um estilo novo. Mas não. Vamos fazer um encontro, eu e meus camaradas que vivemos o mesmo estilo de vida. Encontro agnóstico de capoeira. Poderia ser encontro agnóstico de enfermeiros. Encontro agnósticos de médicos. O encontro é daquelas pessoas que fazem, que profetizam aquela religião, que comungam do mesmo pensamento, para uma finalidade. O encontro maçom, por exemplo, de capoeira. Todos são maçons e todos fazem capoeira. Não é que o encontro é de todos os capoeiristas para um estilo de maçom. É uma coisa que parece boba, mas não é. Vamos tirar essas vendas, esses tapões, né? Aprender a falar menos, a ver mais e ouvir mais. Então, o que o mestre Brizola estava falando era justamente isso daí, né? Essa deformidade na conduta, embora sejam maneiras, formas que o capoeirista encontrou de introduzir, de introjetar a capoeira em certos segmentos que antes ela não fazia parte, mas para isso você está se pagando um preço muito caro, que não é bacana. Tá? A segunda participação aqui é do meu camarada do instrutor Bruce Lee, ainda falando sobre o sincretismo cultural. Né? Vamos ouvir aí. Boa noite, mestre Gandhi, boa noite a todos aí do Estudos de Capoeira. Respondendo aqui essa enquete, né, que é muito interessante, só para variar, né, e sobre sincretismo cultural / religioso na capoeira, né. A gente sabe, né, que a capoeira está diretamente, obviamente, ligada à África, né, e tudo da capoeira veio de lá, né? Inclusive as próprias tradições africanas, culturais e religiosas têm influência na religião católica, né? Que não é muito comentado, né? Aqui no Brasil. Né? Nós sabemos que o candomblé foi o grande influenciador, né? Grande influenciador de tudo que tem na capoeira hoje em dia, tanto é que a roda é feita do jeito que é, tem a virada quando vem o xirês, né, que é onde eles recebem
o santo, a ligação do material com o imaterial, do invisível com o visível, né? Ela é feita no sentido anti-horário. Daí vem a influência da volta ao mundo na roda da capoeira. Aí já é uma, né, podemos citar assim, né, me corrija aí, mas se eu estiver enganado, uma influência do sincretismo, né? É a fusão, né? E tem tanta coisa, né? Se for falar aqui um áudio. Então o que acontece? Eu peguei esse, foram vários áudios que ele mandou, mas eu peguei esse que sintetiza bem o viés religioso e cultural ao mesmo tempo. Tem muita gente que não sabe, mas o candomblé, ele não é a mesma coisa que a Umbanda. Pro leigo, grossamente falando, tudo é macumba. Ah, candomblé é macumba. Ah, recebe santo, não sei o quê. Não vou entrar no mérito da questão. Mas, basicamente, o candomblé ele é de origem africana, afro-brasileira, e a Umbanda ela foi criada no Brasil, com elementos que mesclam também o sincretismo europeu e africano, e tem muito das tendências do catolicismo, né? Então, ele deu um exemplo muito interessante. Quando o cara quando a entidade vai descer e vai incorporar, né, no cavalo, tem toda uma metodologia que se segue ali, ritualística, e daí surge a nossa volta ao mundo no sentido anti-horário. Até foi falado isso com uma outra enquete de um outro grupo aí, o porquê da volta ao mundo. Foi falado também do transe na capoeira, que eu, mestre Gandhi, não acredito nesse negócio de transe da capoeira. O cara entra numa conexão, sabe, neurologicamente eu não consigo entender e acreditar. Porque senão a gente vai levar a capoeira para o lado espiritual, para o lado religioso, para o lado da crença, para o lado da fé. Aí já fica difícil. Porque senão você vai começar a acreditar que a capoeira, eu capoeirista, ou capoeira, a capoeira e o capoeira acabam sendo uma coisa só nesse sentido da religião. E quando nós precisamos entender que a capoeira é laica, ou seja, ela não tem religião. Quem tem religião são seus praticantes, né? Então, por isso que fala assim, eu não vou botar meu filho na capoeira não, porque aquilo ali é macumba, não sei o quê. Aí se você começa a acreditar, pelo menos eu estou falando, nesse negócio do transe da capoeira, se bem que existem aí, eu estava vendo, nesse grupo que gerou essa pergunta, esse debate, falando que mestre, acho que é Decânio Filho, escreveu alguma coisa. Cara, eu sou muito agnóstico, em todos os sentidos da vida. Então eu acredito muito no poder superior, que muitos chamam de Alá, de Jeová, de Oxalá, seja lá como for. Mas acredito na ciência, eu acredito na razão, eu acredito na lógica, entendeu? E para tudo tem uma explicação. Então se houve esse estudo que diz que existe o transe da capoeira, foram feitas pesquisas em quantas pessoas, houve neurocientistas para avaliar, porque nós estamos mexendo na parte neurológica, psicológica. Então eu tenho quase certeza que não. Como eu nunca me aprofundei nesse assunto, eu não vou me aprofundar aqui de forma leviana e ficar especulando, né? Não acredito nesse transe da capoeira, tá? Então, voltando lá ao que o instrutor Bruce Lee falou, são esses elementos que influenciam na capoeira. A volta ao mundo é um exemplo bom, claro, do sincretismo que entra na parte religiosa. Agora, nós temos que entender que o sincretismo ele tem muito a ver com a necessidade do povo de ter uma crença, de ter uma fé e de acreditar em algo, de materializar alguma coisa.
tem muito a ver com a lenda, tem muito a ver com os mitos, né? Dizem que Deus criou o homem criou a religião separa os homens de Deus. Porque aí começa a ter crença que Deus é todo poderoso e se eu não for bonzinho, ele vai me castigar. Aí começa a ter as oferendas, começam a ter os agrados para Deus, para deixar Deus sempre bem, sempre de bem com o ser humano, né? Em se falando de criação, quando a gente fala de criação, a gente vai lá na origem do termo, né? Nesse termo do sincretismo. Uma das referências vem dizendo assim, surgiu o sincretismo afrocatólico em 1829, uma das referências, né? Obviamente que isso já vinha antes dessa data. E foram criados na época várias confrarias religiosas, comandadas pela Igreja Católica, que diferenciava as etnias africanas. Os negros bantus formavam a venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. E tem aqui a origem do termo, né? Etimologicamente, a palavra sincretismo se originou a partir do grego sigredismos, que significa, não sei falar grego, tá, gente? Que significa reunião das ilhas de Creta. Esta reunião foi contra um adversário em comum, que por sua vez foi traduzido para o francês sincretisme, dando origem, consequentemente, à variante na língua portuguesa, sincretismo. Então, gente, o sincretismo, ele nada mais é do que isso que eu falei, né? É da junção de elementos de uma ou mais culturas na formação de outras culturas. E nós, aqui na capoeira, temos muito disso. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, se você correu o vídeo, agradeço, tá? Se você não está inscrito, dá essa força, se inscreve aí. Quero agradecer sempre as pessoas que colaboram, que mandam mensagens, que visualizam nossos vídeos, né? Que dão sugestões. A gente está aqui para aprender. Nada melhor na vida do que aprender sempre. Outra coisa, vacina sim, gente, falta tão pouquinho, tá faltando tão pouco, né? Minha mãe já foi tomar a dose de reforço, a terceira dose. Você que já tomou a primeira e ainda não foi tomar, pelo amor de Deus, cara, vai tomar essa segunda dose, mano. Pô, falta tão pouco. Aonde que um ano atrás a gente imaginava que a gente estaria nessa tranquilidade toda, tá bom? Quase 30 minutos. Mas quando o assunto é bom, a gente, né, se deixa levar. Só assiste quem tem interesse em aprender um pouquinho mais. E eu gosto de ensinar, mas gosto também de aprender. Traga sugestões, ideias, dicas, elogios e críticas. Meu espaço para você fazer comentário é sempre aberto, tá bom? Um abraço, saúde e paz. Eu sou o Mestre Gandhi, falando aqui do Rio de Janeiro. Não sou o dono da razão, mas pelo sim, pelo não. Essa aqui é a minha opinião. Capoeira forte é capoeira unida.